Eu gostaria que você considerasse as seguintes perguntas, as seguintes situações. Vamos lá. Pode um derrotado, um fracassado, falar de sucesso? Próxima situação. Pode uma pessoa sobrepeso, até obesa, dar conselhos de nutrição? Pode um psicólogo não conseguir resolver os problemas do seu próprio casamento? Um terapeuta de casal acabar se divorciando? Pode um pastor falar de Deus e não ter nada de Deus, estar de fato endemoniado? São contradições, paradoxos, não é verdade? Que realmente precisam ser considerados. Porque a resposta a todas essas perguntas é que não só podem acontecer, como acontece com frequência. Isso acontece com frequência, pois faz parte do mundo de falsidade, de hipocrisia em que nós vivemos. O mundo, infelizmente, não vive pela verdade. O mundo conhece a verdade, mas prefere maquiar a verdade com a mentira. E assim nós temos como resultado, no mundo hoje, não só estas situações, esses contrassensos de um derrotado que fala de sucesso, uma pessoa sobrepeso que dá dicas de saúde, de nutricionista, né, de nutrição, um psicólogo, um terapeuta de casal que é separado, divorciado 2, 3 vezes, um pastor que fala de Deus, mas está endemoniado, não tem nada de Deus, faz tudo o contrário do que ele prega. Todas essas situações são possíveis e acontecem porque as pessoas, infelizmente, abraçam a mentira e resistem à verdade. Aliás, o Senhor Jesus falou várias vezes, a palavra de Deus fala várias vezes sobre isso, alertando a multidão e os discípulos, diz o texto lá em Mateus capítulo 23, logo no início. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Ou seja, aqueles que, onde Moisés um dia se sentou, estavam hoje assentados. Estavam ocupando o lugar de Moisés, de juízes, de mestres, de líderes religiosos da nação. E Jesus continuou dizendo: Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Quer dizer, já na época de Jesus, não é, a encarnação da hipocrisia tinha nome. Eram os fariseus, os escribas, os mestres da lei, aqueles que eram profundos conhecedores das Escrituras, que se acharam tão sábios que se viam na posição de corrigir Jesus. Imagine, eles se achavam na condição de corrigir Jesus. Obviamente, eles não criam que Jesus era o Filho de Deus, porque o seu orgulho e a sua hipocrisia era tão grave que a cegueira deles não lhes permitia enxergar o sol diante dos olhos. E foi exatamente o que aconteceu com eles. Eles não enxergaram o Messias de quem eles tanto estudaram e tanto leram nas Escrituras Sagradas. Se encheram de orgulho religioso, religiosidade, e aquilo os cegou. Então eles eram mestres, tinham conhecimento, mas não faziam aquilo que ensinavam. Jesus, pelo contrário, nós lembramos daquela cena da noite da Santa Ceia, antes de ele ir para o Getsêmani. Ele reuniu-se com os seus discípulos
num lugar para cear, para celebrar a ceia. E então começou ali uma discussão entre os discípulos, quem era o maior, quem era mais importante entre eles, etc. E Jesus então, sem falar uma palavra, se levantou, pegou água, uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. E ali lhes deu uma missão, aliás, um exemplo prático com o seu testemunho do que eles deveriam fazer, como eles deveriam agir uns com os outros. E concluiu dizendo assim: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Quer dizer, não como eu falei, não como eu ensinei, não somente como eu falei e ensinei, mas como eu fiz. Jesus fazia o que ele ensinava. Ele não só ensinava, ele não só falava, ele fazia. Ele era o próprio exemplo. E concluiu dizendo assim: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não basta saber. Não basta você ser conhecedor de muitas coisas boas. Como não basta o fracassado saber sobre sucesso. Se ele não é bem-sucedido, a teoria dele, para ele pelo menos, não vale nada. E não lhe dá moral, autoridade para falar. Não basta você saber como cuidar do corpo. Se o seu corpo não é cuidado, a sua sabedoria, o seu conhecimento, para você não vale nada. E para quem te ouve, coloca em questão o que você está falando. Não adianta você saber pregar o evangelho, você saber as escrituras sagradas, ser grande conhecedor, ter uma oratória magnífica, sabe? Poder explicar as escrituras de uma forma divina, que as pessoas ficam boquiabertas com a sua inteligência, com a sua capacidade. E depois você não pratica aquilo que você está ensinando. Não adianta. Você não vai ser bem-aventurado, você não vai ser abençoado, porque você não faz aquilo que você está ensinando. Não funcionou para você, porque você não praticou. Então a bênção, o sucesso, vem de fazer aquilo que eu sei. Isso é fé. Fé verdadeira não é uma tradição, a prática de uma religiosidade, não é? A pessoa às vezes acha que fé é acender uma vela, fé é deixar a Bíblia em determinado lugar sempre na casa dela, é abrir a Bíblia e ficar lendo religiosamente. Ela acha que fé é rezar, fazer as suas rezas diárias, é fazer um sinal da cruz. A pessoa pensa que fé são essas coisas, ir à igreja, não é? Lá não falta um domingo na igreja, etc. Mas a pessoa pode fazer tudo isso e ser meramente religiosa. Os fariseus faziam muito mais do que isso. E eram religiosos. Então a fé não é você manter uma prática religiosa para te dar satisfação e também dar satisfação social às outras pessoas que você é um religioso. Sabe? Você quer mostrar pela roupa que você veste, você quer mostrar pelos hábitos que você mantém, mostrar para as pessoas que você é da religião tal, que você é da igreja tal, que você é da denominação tal. Todo mundo que olha para você sabe que você é daquela religião, por causa daquilo que você faz na aparência, né? no exterior. Mas o interior desagrada a Deus. Fé não é isso. Fé é: eu ouço a palavra de Deus, eu procuro entender a palavra de Deus, buscar a sua vontade, o espírito da palavra, não a letra, mas o espírito da palavra. Eu procuro entender o espírito da palavra. Eu não vou buscar na Bíblia versículos para apoiar o que eu penso. Não se esqueça disso. Deixe-me reforçar esse ponto. Preste muita atenção. 2 formas de ler a Bíblia. 2 formas de ler a Bíblia. Anote porque vai cair na prova.
Uma forma é eu abrir a Bíblia para buscar versículos para apoiar o que eu já penso, para me dar respaldo sobre o que eu quero fazer, o que eu acho. Então eu vou abrir a Bíblia e vou escolher versículos soltos que mais ou menos estão dando apoio para o que eu acho e o que eu quero fazer. Isso é uma forma de ler a Bíblia. Outra forma de ler a Bíblia, a forma correta, é: meu Deus, ajuda-me a entender a tua vontade, a tua palavra. E se ela me confrontar, se ela expuser meus erros e eu tiver que mudar, ajuda-me a entender como e em que, e dá-me forças para obedecê-la. Então eu abro a Bíblia com a mente limpa, sem agendas e com o coração humilde, a mente pronta para compreender e ouvir a voz de Deus. E então, quando ela me confronta, e ela vai me confrontar, ninguém que leia a Bíblia dessa forma deixará de ser confrontado. Então, eu obedeço o que a palavra diz. E a palavra produz em mim os frutos. Então, isso é fé. Isso não é religiosidade. Isso é fé. É o tomar conhecimento do que a palavra diz e, em seguida, colocar em prática, fazer o que a palavra diz. Então, quando eu faço isso, eu estou tendo fé. Deus não é uma religião. Jesus não é um sistema. Jesus é uma pessoa. E você precisa conhecê-lo, ouvi-lo, falar com ele e procurar se relacionar com ele de forma que o que você faz o agrada, como qualquer outro relacionamento. Quando você entende isso, então você descobre a verdadeira fé. E aí você não vai ser mais um mero papagaio, um falador, um falastrão que fala, mas a sua vida depõe contra você. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.